Boa noite. Já é boa noite? Ainda é boa tarde, eu acho. Então, boa tarde e bom início de noite para a gente. Estou muito feliz de ter essa mesa com a Contemplativas. É, Enfim, antes de começar e apresentar essa mesa, eu queria agradecer a presença de todo mundo que está aqui. Essa é a 12ª edição do Festival de Fotografia de Tiradentes, esse festival tão querido. Eu conheço muita gente, fiz muitas amizades ao longo desses 12 anos de festival, inclusive com as pessoas que estão aqui na mesa, nessa mesa de hoje, nas mesas anteriores, enfim. É muito emocionante saber que a gente está chegando a essa marca de 12 anos. Antes da gente começar, a gente vai passar uma pequena vinheta. Eu queria também agradecer desde já nossos tradutoras e tradutores de Libras, que tornam o evento acessível para todos. E também ressaltar aí o agradecimento aos nossos patrocinadores, a CBMM, o Itaú e a CEMIG, que são fundamentais para fazer esse evento acontecer a partir das leis de incentivo federal e estadual. E também agradecer nossos apoiadores, que são muitos, como vocês podem ver ali. Sem eles, não seria possível fazer esse evento, abrigar tanta gente aqui em Tiradentes. É um evento com uma programação ampla e extensa, desde lançamentos, palestras, exposições, projeções noturnas. Então, eu espero que todo mundo esteja dando conta disso tudo que é um festival, essa festa, esse encontro da fotografia. Antes de começar, vão ser passadas duas vinhetas, uma vinheta do festival e outra vinheta do Combina com Foto, que é um projeto educativo e cultural que veio lá de Santa Catarina, do Sul, com uma Kombi, um projeto educativo que passou por 6 escolas municipais aqui em Tiradentes e uma escola estadual, trazendo fotografia, arte, cultura, como projeto educativo para essas crianças de 5 a 16 anos. E esse projeto é muito importante para a gente, está sendo muito importante, porque um dos pontos fundamentais para fazer esse festival acontecer é também trazer os tiradentinos, os moradores aqui de Tiradentes, para dentro do festival. E eu acho que em cada edição, a gente aprimora isso. Então, começando pela vinheta, já apresento essa mesa. Obrigada. Vamos lá. Dando início a essa mesa, antes de tudo, eu queria comentar que, como estou no festival desde sempre, eu conheço essas mulheres incríveis, muitos de encontros no festival. Para mim é muito massa ver isso, né? Que a gente primeiro se encontra no festival. Conheci a Marian Starosta num dos primeiros festivais, eu ainda era adolescente, e a gente conversou na praça, resolveu um problema, acho que eu te arrumei uma extensão. Enfim, é muito especial ver como que o festival vai construindo e caminhando junto, né? Eu não estava nessa mesa, nesse palco, e nem vocês, e agora estamos todos aqui. Enfim, o Contemplativa, grupo formado por Andréa Bernardelli, Andréa Nestreia, Fernanda Chemali, Maren Starosta, Nathalie Bom, traz à tona o pensamento e o fluxo de imagens que relacionam as naturezas, entendendo o ser humano e a natureza como inseparáveis. Travessias é a exposição que surge desse encontro, onde as artistas estabelecem uma conversa entre imagens, ideias e desejos, com o objetivo de encontrar diálogos entre os seus trabalhos. A exposição Travessias está aqui na frente, na Aimorés, no sobrado Aimorés. Enfim, vou apresentar cada uma. Andréa Bernardelli, levanta a mão. Andréa Bernardelli, artista visual, utiliza da fotografia como instrumento de investigação da transitoriedade, da percepção do tempo, da multiplicidade existencial. Sua série Maré de Rio foi vencedora do Prêmio Porto Seguro Brasil e do Prêmio Aquisição Fast Foto Porto Alegre, Museu da Fotografia de Fortaleza. Maré de Rio é seu primeiro livro, vive e trabalha em São Paulo e participou da exposição coletiva Luz do Norte, que foi realizada em 2020, e também teve a publicação Luz do Norte, o catálogo da exposição, em 2020, publicado aqui no Festival de Fotografia de Tiradentes. Andréa Nestreia, mineira, vive e trabalha no Rio de Janeiro, é artista visual, pesquisadora, produtora e professora de fotografia. Fez filosofia na USP, é mestre em memória social,
Tem como temas norteadores a memória, a ancestralidade e a autoficção. Participou de diversas exposições coletivas e possui trabalhos na coleção do Mar, Museu de Arte do Rio de Janeiro, e MAM, coleção Joaquim Paiva. É importante dizer também que na estreia já esteve aqui no festival, em exposições coletivas, em vários eventos. Eu conheço ela daqui também. Fernanda Chemali, fotógrafa e artista visual. O cotidiano é a principal matéria-prima de suas pesquisas. A fronteira entre realidade e ficção é um campo de construção das imagens, onde o espectador é desafiado a decifrar. Formada em comunicação social pela PUC, coordenou oficinas de fotografia do projeto de descentralização da cultura. Conta com exposições individuais e coletivas no Brasil e no exterior. Suas obras estão em coleções públicas e privadas, como MASP, Coleção Pirelli, MAN, Rio, Coleção Joaquim Paiva, MAC, Rio Grande do Sul, Pinacoteca Aldo Locatelli, Museu do Homem do Nordeste, Museu dos Descobrimentos em Portugal, entre outros. Autora de livros Tempo de Rock e Luz, Elefante, Cidade, Serpente e Desordem. Vive e trabalha em Porto Alegre. Marian Starosta é fotógrafa e artista visual, videomaker, educadora e jornalista, e mestre em comunicação social na área de concentração semiótica, com especialização em fotografia pelo International Center of Photography em New York, Estados Unidos. Como professora e coordenadora, montou o laboratório da ISPM Porto Alegre e foi diretora do Ateliê da Imagem no Rio de Janeiro. Na poética, o interesse é nas pessoas, suas histórias de vida e como elas individualizam seus espaços. Suas séries já participaram das mostras e festivais, como o Diário Contemporâneo de Fotografia, Foto Rio, Fest Foto, Porto Alegre, entre outras. Tem fotografias na coleção de Joaquim Paiva, MAN, Rio de Janeiro, é gaúcha e vive no Rio de Janeiro. Marian já esteve aqui com esse projeto de retratos, que foi quando a gente se conheceu, e foi incrível, enfim. Nathalie Bom é artista visual paulistana, formada em economia pela FAAP. Eu também. Cursou fotografia na ISPM. Sua pesquisa se concentra na investigação e produção que exploram sentimentos, inquietações e temas como magia, mistério e morte. Seu processo criativo é intuitivo, fluido, as questões surgem no meio do processo, investigando diversos materiais e suportes. Das principais exposições que participou estão o Centro Cultural dos Correios em São Paulo, Fest Foto Poa, Situações de Risco PROAC e a seleção na 9ª Mostra de São Paulo. Enfim, acho que é isso. A gente dá início a essa mesa. Eu estou muito contente. Obrigada. Então, agradeço a presença de todos, a acolhida do Foto em Pauta, toda a sua equipe que nos recebeu, vindas de tantos lugares. E nós que somos de casa, todos os anos a gente gosta de vir aqui e desfrutar das palestras, do festival. E o Contemplativa surge, então, Contempla Ativa, de uma vontade de estar com a nossa fotografia nesse universo tão assim, frutífero. E, então, nos encontramos, eu e Andréa Bernardelli, com essa vontade de apresentar o trabalho e também de ter uma postura política. E juntamos, fizemos nossos convidados, agregamos a Nathalie, Marian, Andréa, para o que era importante? Que a artista que pertencesse ao grupo estivesse presencialmente em Tiradentes e que a gente pudesse, então, ter uma vivência além daquilo que a gente estava construindo. Decidimos pelo tema natureza, fomos discutindo e colocando, e achamos que o tema emergente seria a natureza. E aí fomos trazendo, cada uma trouxe os elementos e os conhecimentos que poderiam contribuir para a construção. Então, éramos 5 mulheres cheias de opinião, cheias de ideias, e fomos colocando as imagens e criamos um conceito, que agora a gente vai desenrolar, mas
separamos por 5 núcleos, onde cada uma ficou responsável, e entre esses núcleos, pelo menos uma imagem de cada uma teria que estar. Teria que ter uma imagem pelo menos. Então, vou passar para a Déia. Bernadette. Boa noite. É um prazer estar aqui com vocês. Gostaria de agradecer toda a equipe do festival. É interessante quando a gente tem um processo assim de criação, quando a gente olha para trás também para rever todos os passos, né? E a partir da formação desse nosso grupo e da gente trazendo os pensamentos, as ideias, a gente foi trazendo imagens. Então, nunca é um processo, não é linear, porque a gente ia, cada ideia, cada imagem, elas iam se atravessando e desenvolvendo para outros lugares. E essas trocas sempre foram muito intensas. São muitas ideias e muitas imagens, mas a gente sempre quis encontrar convergências, né, no trabalho e nas ideias, mas a gente também encontrava algumas divergências que faz parte de todo o processo envolvendo diferentes pessoas, né? Então a gente chegou no tema do antropoceno, pensando nessas ressonâncias todas. O antropoceno é um conceito que vem sendo bastante discutido e ainda tem muito que ser pensado, mas é um termo que é utilizado para indicar a época geológica atual, onde as ações humanas interferem em diversos ciclos da natureza e do planeta, alterando de uma maneira bem radical as atividades humanas de extração, exploração e consumo extremo. Elas causam um desequilíbrio muito grande e destruições e extinções que alteram de maneira muito intensa esses processos básicos da Terra. Então, a gente acabou lançando esse olhar para o nosso entorno e para o planeta e para as outras naturezas, as outras entidades. E, nesse processo, a gente mergulhou nos nossos arquivos, atravessou esses arquivos, e, nessas nossas trocas, a gente também foi atravessando as nossas ideias, as nossas imagens e construindo esse corpo coletivo do trabalho, que me trouxe muito prazer, trouxe para nós todas, né, de criar esse corpo muito diversificado, mas coeso, com essas imagens que lançam esse olhar múltiplo. E pensando no organismo vivo que é a Terra, e como a gente está diretamente conectado, né, com tantas coisas, e nós, como humanidade, a gente tem que olhar melhor nesse sentido e a gente começar a ter ações mais conscientes, porque desde das plantas, por exemplo, que servem de alimento, mas que fazem a fotossíntese, trazem o oxigênio, e tem os fungos que nas raízes das florestas fazem essa conexão e essa comunicação entre as plantas, e as bactérias que decompõem e renovam a matéria, e mesmo as bactérias que vivem em nós. Então, é muito importante esse olhar para essa multiplicidade e para a gente tentar chegar num equilíbrio. E pensando nessas dinâmicas de trocas, então, a gente se inspirou no Valburg, que as meninas vão falar um pouquinho melhor. Boa noite. Então, eu vou falar sobre a nossa referência principal, que foi o Aby Warburg, um historiador de arte alemão, que construiu a primeira biblioteca de imagens no final do século XIX. E ele também teve um projeto muito importante, o Bilderatlas Mimousin,
que é um atlas de imagens, e Mimuzin quer dizer memórias. Nesse projeto, ele criou alguns painéis, vários painéis, não alguns, vários, e de uma lógica dele própria, ele agrupou as imagens que ele conseguiu dos livros através de temáticas e palavras-chave, buscando sempre uma coincidência, alguma repetição ou formas que pudessem ser associadas. E nossos núcleos foram inspirados nesse formato de trabalho, criando formas, né, através de formas e tons, a gente foi juntando essas imagens e criando essa nossa estrutura, nossa constelação, que cada uma, no final, ficou cuidando de um, né? Quem que vai continuar aqui? Alô. Boa noite, gente. Quero agradecer o festival, agradecer Eugênio, Mari, os meninos, João e Pedro, pelas trocas, agradecer as meninas, né, porque sem elas eu não estaria aqui também, me agradecer, porque venho aqui há muitos anos nesse festival, e agradecer vocês, porque sem nós, né, para dar corpo ao festival, não existe festival, né? Então, acho que a presença de cada um é muito importante. Eu fiquei muito feliz com o convite das meninas, da Nanda e da Deia. A gente tinha acabado de chegar do Solar, né, Nanda? Que a gente foi o Festival Solar, que aconteceu em dezembro, em Fortaleza. E lá eu fiz uma oficina com a Daniele Queiroz, e eu fiz essa oficina que era: e se o Abi Warburg dançasse um free jazz? E deu uma abertura de chavinha sobre essa história de editar a imagem, né? Que para mim sempre foi muito difícil editar a imagem, principalmente as minhas imagens, elas são muito difíceis de editar, de chegar num produto final assim. E achei que essa maneira da gente ter uma imagem que puxa a outra, seja pela forma, seja pela paleta de cor, né? Ou seja, pelo que ela não parece, justamente o contrário dela, me inspirou bastante, e tentei colocar essa palavra dentro da nossa conversa, e fomos, né, a partir de algumas imagens que eu vou chamar de imagens-chave, e de palavras-chave, e de músicas, né, de citações, a gente foi construindo os núcleos que estão ali, né, que estão expostos. São 5 núcleos. A gente trabalhou muito, a gente trabalhou bastante. Foram muitas reuniões que a gente teve. E uma coisa que eu acho muito importante falar é que essas trocas que a gente teve, né, e que elas nasceram dentro dos festivais, a Nanda eu conheci num grupo de estudo, pela internet, depois num grupo de estudos sobre fotografia. A Deia eu conheci aqui em Tiradentes. A Nath eu conheci numa residência artística em Cemitério do Peixe. A Mária no Ateliê da Imagem, no Rio de Janeiro. Então, eu acho que a gente tem que sempre pensar nesses lugares onde esses encontros são proporcionados, né? Que são muito importantes. Não consigo ver nada de vocês aí, as carinhas de vocês. Acho meio estranho falar para nada. Mas eu acho que eu quero fortalecer essa ideia de que os festivais são muito importantes, não só pela possibilidade de formação, né, de fazer oficina e de abrir chavinhas e de inspirar, de ver as exposições, dos encontros dessas falas, esse palco aqui que eu vi tanta gente bacana falando, é uma honra e uma alegria e uma felicidade estar nesse palco, que muitos anos eu venho aqui, estou aí no lugar de vocês e vendo essas falas incríveis que eu já vi. E, principalmente, esse Festival de Tiradentes, que é um festival que eu tenho um carinho muito especial, não só por ser mineira, mas por ser esse festival que acontece muito na rua, né?
É um festival que acontece nesse encontro que a gente tem aqui na rua, cruzando uma pessoa com a outra, apresentando. A gente sai daqui e vai lá para a vila, dá R$ 200 de Uber, né? Porque cada parada que você tem, você encontra uma pessoa e conversa com outra, e você vai falando e vai encontrando, e é longa. Cada trajeto que você faz aqui é longo, né? Justamente pelas possibilidades dos encontros e das conversas que você tem. Então, acho que mais ou menos por aí. A gente vou passar aqui para a Marian falar sobre como que a gente trabalhou, né? Que a gente usou uma plataforma para trabalhar. Ela vai dizer como. A gente trabalhou o tempo inteiro online, né? E queria também dizer que essas nossas reuniões, que foram muitas, elas aconteceram de uma forma muito natural, pelo menos para mim, na minha vida, assim. Que vamos ter uma reunião, e aí e sempre nunca teve um grande empecilho. Esse encontro que a gente está aqui, ele aconteceu de uma forma muito natural e de uma forma muito fluida, assim. E a gente está aqui desde segunda-feira, juntas, dormindo juntas, acordando, não exatamente muito juntas, mas juntas. Tomando café, fazendo comida, né? A gente tem uma pauta muito próxima, né? A gente está o tempo inteiro juntas. Então, trabalhar esse coletivo foi a coisa mais bonita. Eu faço terapia de grupo há muitos anos, então é uma extensão dessa maneira de ouvir, né? Essa escuta que a gente tem que ter muito quando a gente trabalha em grupo. Acho que é por aí. Tem mais coisa que eu quero falar, mas vou passar para a Mari. Obrigada. Alô, alô. Boa noite a todos. Gostaria de começar agradecendo ao festival, a Mariana também, que fez uma bela abertura da nossa mesa, e também dizer que é uma honra estar aqui, porque eu venho aqui na fotografia desde o século passado, já vi muitas pessoas estar nesses palcos aqui, em outros festivais. Então, é um privilégio, uma felicidade poder estar pisando aqui pela primeira vez, depois de sei lá, mais de 30 anos aí, nessa carreira da fotografia e da arte, né? Então, gostaria de agradecer a Fernanda, né, que assim, a gente tem uma ligação assim desse século passado, na vida e na arte, somos duas gaúchas, e também temos trajetórias parecidas, porque a gente se conheceu num bar na década de 90, em Porto Alegre, que era o Teatro Bar Porto de Elis, onde passou Cássia Eller, Zélia Duncan, né, pessoas assim, Adriana Calcanhoto, e a gente fotografava e fazia vídeo dessas pessoas. E foi de lá que a gente começou, e nunca mais a gente se separou, né, madame? A gente chama de madame, tá? Então, e aí, também agradecer as outras meninas, a Andréa Bernadelli, que eu tive o privilégio de, quando eu trabalhava no Ateliê da Imagem, que eu fui diretora por 5 anos, eu fiz uma parceria com o Ateliê Fotô e levamos uma exposição da Andréa lá para o ateliê, que foi maravilhosa. Desde então, também promovi o encontro dela com a Patrícia, que são super amigas até hoje, né? A Nestlé, que eu conheço também do Ateliê da Imagem e de todo o pessoal em comum da fotografia, e a Nath, que eu conheço aqui do festival, né, Nath? Fui conhecendo melhor nos nossos encontros. Então, quando elas me convidaram, a gente tinha esse problema, que era um problema operacional. Eram 2 no Rio de Janeiro, 2 em São Paulo, uma em Porto Alegre, e a gente decidiu fazer um trabalho absolutamente coletivo, né? Então, assim, quando a gente começou a conversar, né, a primeira coisa que eu pensei é isso: eu quero fazer um trabalho coletivo, mas não essa exposição coletiva onde cada um está no seu quadrado. É coletivo, então vamos embora, é tudo coletivo mesmo. Então, a gente começou a visitar os nossos arquivos e aí pensar como fazer essa troca, essa edição digital, né? Que todos os grandes editores hoje, que assim são referências para a gente, sempre editam com as fotos no chão ou na parede, impressas, mexendo, uma coisa física, e a gente não tinha isso, não poderia ser dessa forma. Então, eu me lembrei dessa plataforma, que é uma plataforma que eu não sei se vocês conhecem, que chama Miro. Ela tem uma outra que é semelhante, que é o Padlet, e eu tinha feito com ela, fiz um curso de edição com o Gabriel Cabral, onde a gente usou essa plataforma,
E é uma plataforma incrível, se vocês não conhecem, querem editar trabalho juntos, a longa distância, super recomendo. Então, é uma plataforma que ela funciona assim, é uma plataforma gratuita, que você entra no site, e você... aí está o visual. E aí você cria um grande board, onde vai ser coletivo, daí você convida as pessoas para participarem, manda e-mail, e você cria também outros quadros, quantos você quiser. Então, você pode colocar ali imagens, mas você pode colocar vídeos, você pode colocar apresentações. E o mais maravilhoso é que, quando a gente está mexendo, todo mundo pode mexer junto e a gente fica vendo as pessoas mexerem, porque, quando você mexe o cursor, aparece o nome da pessoa que está mexendo no trabalho. Então, a gente trabalhava assim, muito com o WhatsApp, e trabalhava daí com a plataforma Miro conjugada com o Zoom. Então, a gente ficava falando no Zoom e mexendo nas imagens. Então, no primeiro momento, a gente separou nesses 5 núcleos, né, que começou com a semente, e depois a semente, mistério, sombra mistério, antropoceno, verde mundo e pedra vira areia. E aí cada uma ficou responsável, assim, no começo, escolher os seus núcleos, mas foi um ponto de partida. Então, cada vez que a gente abria ali o Miro, todo mundo começava a mexer junto. Então, mesmo que tinha mexido, já desmexia, né? Então, isso você já tinha que lidar com esse desconforto de alguém meter a mão numa coisa que você fez, né? Então, já são os grandes desafios do coletivo, né? Então, assim, puta merda, tirou essa imagem que eu adorava, agora tirou essa daqui, nada a ver. Então, era muito... A gente tinha que ficar, né, se degladiando e aprendendo a trabalhar no coletivo, porque eu acho que a grande palavra que fica para mim é o aprendizado, assim, porque é muito diferente de você resolver as coisas sozinha, né? Então, a gente começou... Deixa eu olhar aqui a minha cola. Tá? Tem o Miro vazio aqui? Não, mas a gente tem, não tem os... Não tem... a gente não botou aquele vídeo quando a gente mexe. Que aqui já estão os núcleos que estão ali na parede, bem já formados, e com as imagens que a gente não utilizou à volta, né? Como ficou no final, né? Toda a sobra que ficou de imagens ali que a gente não utilizou, né? Que eu acho que ficou muito lindo. Que é uma visualmente coisa, maravilhoso. Uma coisa que interessante também, que eu acho que é legal falar, que a gente chegou aqui segunda-feira, mas a gente está no Foto em Pauta já tem 2 meses, 3 meses de trabalho, né? Então, a gente já veio chegando aqui há um tempão, né? Tem gente que chegou ontem, anteontem, hoje, mas a gente já está dentro do Foto em Pauta, já trabalhando, já tem um tempo, né? Que foi o tempo do processo desse trabalho. E você selecionar uma imagem germinal, né, que dá origem ao núcleo, e depois decidir qual vem depois, qual vem anterior, o tamanho da foto, né, se ela sobe, se ela desce, se ela... Enfim, isso tudo foi uma longa e densa discussão da edição, né, das imagens. E aí a gente foi chegando no final, assim, achando que estava bom os núcleos, né? E daí a gente foi decidindo sobre o tamanho das imagens, e a gente pensou como que a gente vai produzir isso, porque foi uma ideia que a gente teve, que partiu da gente. Então, a gente tinha que ter recursos para impressão, montagem, né? E tudo que envolve uma produção de uma exposição. Então, a gente entrou em contato com o Thiago Barros, primeiro com a Canon, que a gente conseguiu um apoio foi a Canson. Desculpa. Canson. Foi com a Canson, com o Felipe da Canson, que a gente pediu o apoio. Ele falou que apoiaria, né, a exposição, e, a partir daí, a gente foi tecendo, né, a várias mãos essa rede de apoios que a gente teve. Mas a gente precisaria de ter um laboratorista com selo especial. Então, a gente... Aí eu procurei o Thiago Barros, que eu acho que vocês conhecem, que é um grande colega amigo, que eu conheci também no Ateliê da Imagem, que ele foi meu colega. E a gente fechou uma parceria, assim, a gente tem muito carinho, além de ter uma admiração pelo trabalho, né? Assim, acho ele... Super recomendo o Thiago como printer e muito mais. E a gente propôs uma parceria, e ele apoiou o projeto, ele gostou.
Então, assim, quando a gente chama uma pessoa como o Thiago para fazer o trabalho, não é um printer, ele é um artista fotógrafo, ele é um professor. Então, assim, você ganha tudo isso junto nessa impressão. E isso faz toda a diferença no processo e na produção, né? Então, a gente teve essa sorte de as coisas começaram a encaixar, né? Então, assim, o nosso movimento fez uma conspiração do universo, né? Como tudo que a gente põe energia, e a gente conseguiu esse patrocínio e essas montagens. Então, a partir do momento que o Thiago topou, a gente resolveu fazer tudo pelo Rio de Janeiro. Então, as meninas não saem de São Paulo, mas a gente ia trazer as coisas de lá. Depois tivemos uma longa discussão sobre montar, não montar, moldura, né? Isso rendeu várias reuniões. Umas achavam que tinha que ter moldura, outras achavam que não tinha, ia ser só na parede. Aí a moldura poderia interferir na formação das constelações, mas ia proteger melhor o trabalho, né? Eu acho importante também a gente falar, para vocês entenderem, que quando a gente decidiu, né, realmente quando foi decidido que a gente viríamos para cá, esse trabalho todo de edição já foi feito com a planta da sala que a gente tem, né? Então, o trabalho foi feito para aquele lugar. Então, a gente trabalhou o tempo inteiro com as medidas daquela sala para poder fazer caber esse trabalho ali dentro. Todo o trabalho foi construído para o espaço do festival. Então, a gente partiu do contato com o diretor. Diretor, o senhor nos apoia? E aí que começou. Ele encontrou essa sala, a sala em frente ao festival, ao Ives Alves. Para nós foi muito importante, porque era uma sala que ganharia muita visibilidade, mas um espaço pequenininho. Então, para nós, era um desafio construir realizar essas dimensões e organizar toda essa estrutura. Tendo isso tudo pronto, os desenho do espaço, ainda assim, a gente teve que se reordenar. Mas o que eu queria dizer é que, além dessas imagens e da escolha de não colocar autoria em cada imagem, a gente precisava de ter alguém que interpretasse. E a gente escolheu a Kátia Lombardi, que é professora da Universidade Federal de São João del Rei, do curso de comunicação, de jornalismo, e eu acompanho o trabalho dela, de todos os estudantes que vêm para o festival trabalhar monitoria. Então, uma espécie de pulverização e de conexão com o lugar, com as pessoas que estão aqui produzindo. Então, ela construiu um texto muito interessante, muito legal, que fala um pouco das histórias das constelações que a gente colocou. Então, continuando, daí a gente resolveu fazer as constelações e partimos para a produção das peças de divulgação e como que a gente ia divulgar o trabalho, que é um trabalho coletivo, né? Então, a gente criou as mini constelações, que são 2 constelações que a gente resolveu que era para divulgar, que são 5 imagens, aquela a primeira imagem que a gente passou. E também eu gostaria de salientar aqui como é difícil as pessoas entenderem a questão de não ter uma autoria, né? A própria imprensa, que a gente mandou essas imagens, pedindo que a gente queria que fossem sempre todas juntas, mas a maior parte das divulgações é sempre destacada uma foto e um autor. E muitas pessoas que vão assistir também a exposição querem saber quem é o autor. Então, assim como a Fernanda falou, a gente resolveu que organicamente se formou essa narrativa, essas palavras, essas frases. Então, assim, eu sei que eu tenho uma autoria nas minhas imagens, mas quando eu pinço essas imagens dessas frases, elas não têm o poder que elas têm quando elas estão juntas com todas. Então, assim, não é que não tenha um autor, mas o trabalho que a gente fez é um trabalho que faz sentido no coletivo e na montagem que a gente criou, né, juntas para dizer o que a gente quer dizer sobre a natureza, sobre o ser humano, sobre a destruição, sobre tudo que a gente está vivendo hoje, né, mundialmente. Depois, deixa eu só terminar aqui.
já vou concluir, tá? Então, já falei sobre isso. E também ressaltando aqui um pouco que as meninas já falaram, que esse processo é um processo desafiador, né? Que a gente tem que estar sempre... se a gente não está concordando, cada uma tem que defender sua ideia, e muitas vezes continua sem concordar, e daí tem que chegar num ponto, né? Então, assim, eu acho que acaba que você vai aprendendo muita coisa. Uma coisa que você aprende é ceder, né? Ceder é uma coisa que é sempre um embate para todo mundo, né? Então, a gente tem que ceder e se deixar levar, se deixar atravessar, né? Então, isso foi um aprendizado enorme para mim e para a minha vida. Então, assim, eu não sou a mesma pessoa que eu era antes. E eu acho que isso torna o trabalho muito potente. Então, eu escrevi aqui, só para terminar, né, que o processo coletivo traz trocas, embates, decisões, mas muita escuta. E, ao nos encontrarmos, assim, também, isso que é uma coisa que eu queria falar, que também, quando a gente saiu da tela e nos encontramos pessoalmente, também melhorou muito tudo. E aí a gente vê, né, viva o presencial, né? Então, assim, nada substitui o presencial, apesar de que o próprio Tiago falou para a gente: eu não entendo como vocês editaram esse trabalho, cada uma no lugar. Eu jamais conseguiria. Ele falou. Então, assim, acho que a gente conseguiu uma coisa difícil, mas o resultado foi extremamente enriquecedor. E daí, como em todo o processo, é no caminho que se dão os maiores embates e desafios. Mas quando nos deixamos atravessar, é transformador, é travessias. Eu só queria falar uma coisinha também, que a Nanda falou, né, do texto da Kátia, que ela fez um texto muito lindo para a gente, foi muito generosa, ela é muito maravilhosa, né, dá para uma professora, Kátia Lombardi, professora da Universidade de São João del Rei, e ontem ela veio e trouxe os alunos dela, e a gente teve a possibilidade de falar um pouco com esses alunos, né? Então, garantir um pouco disso que a universidade é também, que é ensino, extensão e pesquisa, né? Sair um pouco da universidade. Isso foi muito importante, muito gratificante, e não tem preço, né, esse diálogo, porque eu me vi naquele lugar daqueles jovens, né? Quando eu frequentava o Festival de Inverno de Ouro Preto e que estava ali, né, curiosa com o que estava acontecendo. Então, foi uma alegria muito grande poder estar com aquela moçada toda, né, da graduação do curso de jornalismo cultural. Bom, e falando um pouco das imagens e dos lugares de potência que cada uma tinha em seu arquivo, em suas vivências, aquilo foi criando conexões de todos os lugares do Brasil e até de outros países. E um pouco essa relação com a natureza, com o feminino, o fato de sermos todas mulheres, e era uma ideia do receptivo, mas, ao mesmo tempo, a gente se percebeu muito ativo e nem tão feminino assim, na hora que se relaciona e descobre o seu espaço no meio do grupo, como a gente vai decidir, como a gente vai finalizar, eu gostei, eu não gostei. Então, teve isso que a Maren falou, foi um grande aprendizado para todas nós, de vergar e de ceder e de se impor de várias formas. Antes da gente abrir um pouco aí para vocês perguntarem alguma coisa, eu queria também falar que, como a gente não produziu imagem, né, foi um atravessamento, né, nos nossos arquivos, nos arquivos pessoais de cada uma. Quando a gente decidiu que seria esse tema natureza, eu já fui direto em algumas viagens que eu fiz, que eu fiquei muito imersa na natureza. Infelizmente, eu não viajei tanto como gostaria, mas eu procurei fotos da Chapada da Diamantina, que foi um lugar que mudou completamente a minha vida. Belém do Pará, Cemitério do Peixe e Mariana. Aqui tem umas fotos de Mariana, nesse núcleo que chama Pedra Vira Areia, que é um pouco isso do que pode se transformar a natureza, né?
Então, esses encontros brutais com a natureza, eu fui atrás deles para poder trazer para esse trabalho. Então, acho que foi um pouco por aí que eu alinhavei a minha participação aqui no grupo, né? Eu gostaria só de complementar, assim, de pensar em todas essas trocas, né, e da importância de ter esse olhar para a multiplicidade mesmo, dessas trocas entre nós e das trocas desse olhar para a natureza. E pensando que, quando a gente chega aqui no festival e começa a interagir com as outras mostras também, é bem interessante notar a exposição Outros, de curadoria do Pedro Davi e do João Castilho. Eu acho que a gente também traz aqui um outro entidade montanha, um outro entidade rio, areia, enfim, expande para esse território que a gente tem que olhar com mais atenção. E ontem teve uma fala muito bonita do Edgar Chacriabá, junto com a Fabiana Bruno, e foi muito interessante que ele falou que os povos indígenas têm essa conexão muito forte com o seu território, e mesmo que a pessoa não esteja ali, o território está com ela, né? E me fez pensar que esse enorme território que é o planeta é a casa de todos nós, e a gente traz isso em nós, e a gente só tem que dar mais atenção a isso. Obrigada. Se alguém quiser perguntar alguma coisa, estamos aqui. Olá, grandes gurias, mulheres. Eu cheguei a ser convidada para participar dessa exposição, né, por questões pessoais. Eu não pude fazer parte, não sabia nem que ia poder vir ao festival. Estou muito feliz de estar aqui. Acho que a última vez foi em 2017, mas eu faço parte do festival desde a primeira edição, em 2011, quando eu dei uma palestra aqui sobre a fotografia carioca. Então, é muito emocionante ouvir vocês falarem, todas amigas queridas aí. E aí, eu, vendo as imagens, sabendo de tudo que aconteceu, né, para esse resultado, que eu entendo que não é um resultado, eu entendo que é um processo, né? Eu acho que os processos são tão importantes, hoje em dia, a gente poder falar da obra de arte não como um produto, talvez, né? Não pensar só que a obra de arte é algo que é pronto para venda, mas que ela envolve um processo, e o processo é sempre transformador. E, vendo as imagens, o que vocês falaram, eu acho que eu vou ler um trecho aqui de um livro que eu acho que tem muito a ver com tudo e tem muito a ver comigo nesse momento, que é um livro do Emmanuel Coccia, né, que é um filósofo, que não conhece, um filósofo italiano, que dá aula em Paris, e ele traz o mundo das plantas, né, de volta para dentro da filosofia, né? Então, tem esse livro que é lindo, que é A Vida das Plantas, uma metafísica da mistura. E aí tem essa página que eu tinha fotografado, e que eu acho que tem muito a ver. Eu queria só falar um pouquinho, assim, ler para vocês e vocês comentarem, porque eu vi muitos ecos, né, entre o que ele escreveu e o que vocês fizeram e o que vocês falaram, que a Andréa falou agora, né? Então, ele fala assim: tudo está em tudo. Se viver é respirar, é porque nossa relação com o mundo não é a do estar lançado ou do estar dentro do mundo, nem mesmo a do domínio de um sujeito sobre um objeto que está diante dele. Estar no mundo significa fazer a experiência de uma imersão transcendental. A imersão de que o sopro é a dinâmica originária, se define como uma inerência ou uma imbricação recíproca. Estamos em alguma coisa com a mesma intensidade e a mesma força com que ela está em nós. É a reciprocidade da inerência que faz do sopro uma condição sem saída, impossível se liberar do meio no qual se está imerso, impossível purificar esse mesmo meio de nossa presença. Inspirar é fazer o mundo entrar em nós.
O mundo está em nós. E expirar é se projetar no mundo que somos. Estar no mundo não é simplesmente se encontrar dentro de um horizonte último que contém tudo o que podemos e poderemos perceber, viver ou sonhar. Desde que começamos a viver, pensar, perceber, sonhar, respirar, o mundo em seus detalhes infinitos está em nós, penetra material e espiritualmente nosso corpo e nossa alma. Eu acho que tem a ver Que com... bonito, Paty, se tu tivesse aqui, seria a sexta constelação, porque não era para ser uma constelação por pessoa, mas a gente entende que cada ser humano é também uma constelação. E a ideia, se eu gostaria, tinha muitas mulheres para enumerar, mas a Andréia disse, Nanda, não vai dar. Não, e eu acho que é isso, assim, também. Viva a mistura, viva o presencial, né? Viva esse momento que a gente está vivendo aqui. Acho que o festival é muito especial, né? Esse festival é muito afetivo. E eu acho que o trabalho de vocês traz isso como protagonismo, né? A afetividade. E a afetividade envolve embates e diferenças, mas viva a mistura, é isso. E eu fico feliz de ter sido parte da vida de vocês em algum momento, de ter, enfim, feito as pontes, e as pontes estão aqui, elas... Né? É isso, o tempo é uma espiral. Um beijo. Não, e eu queria dizer que eu acho pouco a gente estar aqui no palco, a gente quer voltar o ano que vem, a gente quer mais mulheres aqui no palco, mais mulheres expondo, mais mulheres falando, né? E, enfim, eu acho pouco, eu quero mais. Espero que vocês também queiram. Olá. Eu fiquei curioso de saber, quando vocês formaram o coletivo, vocês já sabiam que viriam para o festival? Como é que foi esse processo? Ou vocês ficaram sabendo depois? A gente montou o coletivo para vir para o festival. Como? Tinha um convite? Não tinha convite, era uma iniciativa nossa. E aí, a partir dessa iniciativa, a gente fez uma proposta. Uma proposta não, foi um contato para ver se era possível uma relação, ou se a gente teria que se aventurar a descobrir os lugares da cidade. Mas, como o Eugênio já nos conhece, eu já tive nessa parede do Ilves Avos 4 anos, quatro situações diferentes, já estive no Vento Sul. As relações são muito antigas, né? Então, ele já nos conhecia todos e entendeu que poderia haver uma confiança, porque era uma confiança que se estabelecia. A partir do momento que eu e André montamos a primeira parte do grupo, quando a gente montou a sequência do grupo, precisava ser um papo firme de pessoas que realizassem e que a confiança pudesse ser transferida de modo que eu estivesse em Porto Alegre e eu teria plena certeza que a exposição viria com tranquilidade. Então, quem assumiu isso foi a Marian e a Andréia. E era uma super responsabilidade, porque a gente tinha a sala em frente aqui. E se alguma coisa acontecesse errado, o que poderia ser? Então, foi uma cadeia de confiança uns nos outros. Quando a gente teve a certeza que viríamos, né, e demos continuidade ao projeto, a gente já tinha a referência dessa sala. Como eu disse, a gente trabalhou para ocupar aquela sala, né? Se fosse outro espaço, provavelmente não seria o mesmo resultado. Todas as fotos que estão nesse trabalho pertenciam já a vocês, ao seu estoque de fotos, ou vocês tiveram que fazer alguma foto? Eu não produzi nenhuma imagem. Eu só procurei imagem no arquivo. Eu produzi uma imagem, na verdade, e as outras eram todas viagens nos arquivos e tinha uma conversa bastante com as delas, porque tem várias que são da Amazônia, então acho que aí a gente foi pegando e não teve a necessidade de produzir mais coisas no momento.
Eu acho importante falar que a gente ainda também não tinha falado sobre isso, sobre o título da exposição, que é muito importante, e que a gente também discutiu bastante para chegar numa palavra síntese, né, desse processo. E a gente acabou chegando no Travessias, que tem muito a ver com a travessia de cada uma de nós nos nossos arquivos, que tem essa importância dessa visão da travessia de cada uma por todos os espaços aí da natureza, né? E a travessia dos nossos olhares para esses outros lugares. E virou uma grande travessia. O atravessamento de uma dentro do arquivo da outra, né? Porque quando a gente coloca um monte de imagem à volta, algumas foram preteridas em relação a outras, né? Então acabou que foi um trabalho de edição conjunto por isso, e uma foi atravessando um bocado o arquivo da outra, né? Boa noite, André, de BH. Chamali, muito bom ver vocês aqui, conhecer as meninas, parabéns pelo trabalho. Em relação à autoria, vocês escolheram, né, e já explicaram porque faz sentido o trabalho em conjunto. Mas quando eu fui lá visitar o trabalho, eu confesso que me causa uma angústia, um desespero olhar e ficar assim, ai meu Deus, de quem é essa foto? E aí vocês acham que trazer a autoria influencia da gente não ver esse trabalho como um todo? Da gente não disso influenciar na nossa visão assim do trabalho como um todo? Compreendeu a pergunta? Eu entendi que vocês falaram que faz sentido o conjunto, então a autoria é da 5, né? Porque é o trabalho em conjunto, mas isso afetaria de fato, eu fiquei pensando, isso afetaria de fato a gente não compreender isso? Obrigada e parabéns. Então, esse embate de abrir mão da autoria, eu acho que é um embate mesmo, né? Eu acho que todo fotógrafo fica bem enfurecido quando as fotos não são publicadas sem os nossos créditos, né? Então, eu acho que foi sendo uma construção que a gente parece que assim que a autoria foi ficando lá longe, porque a gente foi criando essa autoria coletiva. Então, assim, para mim foi uma surpresa como eu fui me desprendendo e como para mim não fez a menor diferença ter o meu nome ali em cada foto que eu fiz. Não sei para as meninas se alguém quer falar outra coisa. Eu acho que a autoria não sai dali, ela tá impregnada em cada imagem, produzida por cada autora. O modo de apresentar é que não está contido na apresentação, mas ela existe. Existem os estilos, existem, né, as tendências que cada artista põe, mas ela está lá, só que ela não está posta. Eu acho que a autoria está diluída, né, também um pouco. Tem uma coisa que eu queria falar, eu vou fugir da sua pergunta, que é quando a gente vê o trabalho impresso, né, na parede, a gente reavalia tudo que a gente fez intensamente no Miro, né? Essa imagem aqui poderia estar muito maior. Essa imagem poderia estar menor. Então, a gente descobre também que vai redescobrindo o trabalho, vai redescobrir, a edição não para, né? Talvez, se a gente levar essa exposição para outro lugar, talvez a gente refaça algumas impressões, não sei, talvez a gente vai ter que discutir isso. Mas me perceber que as imagens elas também têm, né, uma vida própria, né? E a gente não quis colocar um mapinha com o nome de cada uma embaixo, porque também a sala é muito pequena, ia ficar muito cheio de coisa, muito cheio de informação. E os nossos nomes estão lá, né? Afinal das contas, a gente está lá assinando o trabalho. A propósito, adorei 2 Andréas, gente. Eu custa achar outra sem ir. Olha. Eu sou xará, então adorei. A gente tem 5 minutos ali, ela acaba. Muito tempo, gente. Boa noite, Naê, de São Paulo. Fiquei super emocionada de ver a apresentação de vocês. Uma mulherada porreta, articulada, com imagens maravilhosas, expondo um processo coletivo. Fiquei assim muito orgulhosa de conhecer vocês e queria fazer uma colocação e uma pergunta.
se vocês têm alguma afinidade com o conceito de diálogo fotográfico da arte-educação, porque o trabalho que vocês fizeram me pareceu uma conversa fotográfica com todas as dificuldades que essa interlocução traz, né? Ainda mais à distância, só vendo a parte fria da edição, e tendo que resolver por WhatsApp e por telas a parte quente da emoção, né? De lidar com... Porque você tirou aquela imagem que é tão importante para mim. Mas sobre o resultado visual da plataforma, que eu esqueci o nome, Miro, eu uso o Padlet. Acho muito legal para processos de grupo, bem eficiente, mas eu não conhecia o Miro. Mas quando a gente vê de longe, né, a edição, me deu uma impressão assim, eu achei, quando a gente parar aí, por exemplo, é um instantâneo de um processo de edição, isso aí, né? De um pensamento visual, como o Pierre Francastel falava, que, né, da natureza do pensamento visual e da diferença de um pensamento matemático, mas também de uma semelhança no sentido de que são linguagens únicas que não podem ser traduzidas. E aí tem um pouco, quase como um retrato dessa poética coletiva de vocês, né? É muito bonito, assim, dá vontade de falar sobre cada uma desses núcleos, né? Olhando assim de longe, porque também tem aí começam a aparecer as características individuais que a Fernanda estava falando, né? Enfim, tão sutis e delicadas e também fortes, né? E aí eu queria saber, finalmente, como é que se deram essas regras do jogo, para a gente falar um pouco em termos surrealistas, de partir de uma mesa vazia e jogar as imagens para começar a conversar sobre elas. Como é que começou assim? Cada uma põe 5 imagens, cada uma põe 3, tira uma, escolhe da outra da pasta. Como é que foi essa coisa concreta? Mais uma vez, parabéns. No começo, a gente tinha a ideia de fazer aquela linguagem que um põe uma imagem e outra põe outra, né? Que é aquela linguagem lá do surrealismo que tinha, né? Mas isso não funcionou, né? 5 mulheres não têm essa paciência. Então, a gente começou todo mundo a botar junto, né? Acho que não teve nenhuma regra. Daí começou... Eu acho que a gente olhava uma imagem da outra, se impregnava e jogava a coisa para lá. E aí a gente ia puxando umas e deixando outras, né? Vocês têm mais... Não, teve uma regrinha, a gente foi conversando, mas é que a gente nunca conseguia cumprir exatamente no mesmo tempo. Mas quando a gente sugeriu as palavras para os 5 núcleos, o plano era, cada uma vai jogar ali ao redor do núcleo entre 10 e 15 imagens. Mas cada uma estava num ritmo de vida, enfim, aí ainda tinha que visitar o arquivo, que toma um tempo. Então, a gente foi trazendo umas imagens e aí elas foram entrando. Cada vez que a gente fazia uma reunião, a gente trazia. Daí, às vezes, a gente tinha uma que ficava com um pouco menos imagem, a gente tinha que falar, vai lá, procura mais imagens, joga aqui para a gente poder trabalhar, para ter o mínimo do equilíbrio. A gente pensou em todas terem o mesmo número de imagens, mas isso também a gente não conseguiu essa regra, mas também tem essa diferença dos tamanhos, enfim. Aí a gente abraçou essa multiplicidade total e chegou nesse corpo coletivo do trabalho. E a gente, às vezes, descobria uma imagem importante, mas algumas imagens caíram porque a gente não achou a imagem original no arquivo. Aí tinha uma cópia qualquer que estava em algum lugar. Então, também tem isso, né? Você tem que estar muito conectado com o seu próprio arquivo para poder saber onde está e transformar em TIFF, transformar... E todo esse processo de edição da imagem que para além do papel aqui, para além do Miro, né? Que é transformar a imagem no papel, né? Essa imagem é importante, mas vamos ter que fazer pequenininha porque a resolução não está boa. E a gente tem imagem de celular, tem imagem de médio formato, tem imagem de 35, tem diversos suportes aí que a gente trabalhou, que era o que a gente tinha à mão, né? Não sei se eu te respondi, Nair. Fala, Nath.
também tinha uma regra que tem que ter uma imagem, pelo menos, de cada artista em cada núcleo. Então, temos aqui nesse, por exemplo, de todas nós, uma imagem, pelo menos. E uma coisa que como eu disse no começo, não foi só uma imagem que não só fotografias inspiraram os núcleos, né? Mas música também. O núcleo Pedra Vira Areia, eu me senti muito afim de fazer alguma coisa inspirada na música Pedra Vira Areia, do Domenico Lancelotti, que é uma música linda e que ela fala de que a pedra vira areia na beira do mar, né? E ela vai repetindo isso, pedra, areia, pedra, areia. E foi um pouco o que me inspirou para trazer esse nome, né? Sombra e Mistério é um nome que a Nath tem muito dentro dela, dentro da produção dela, né? Que ela maioria das imagens. Fala aí, Nath, que ela trabalha praticamente dentro de casa, né, produzindo as imagens. Conta aí. Algumas imagens, né, que todo mundo vai para a natureza criar, fotografar, e algumas imagens minhas foram feitas dentro de casa, ou na cozinha, ou na varanda, ou no quintal do prédio, lá embaixo. Então, não precisei viajar ou ir para a natureza, mesmo criei essas imagens. Não, eu ia falar que o antropoceno ele vem também de uma virada de chave, onde eu apresentava um trabalho com natureza também, chamado Entre Perspectivas, no Festival Solar. E aí veio um curador africano e olhou meu trabalho bem rápido, aqueles muito perspicaz, e ele escreveu num cartão que eu ia entregar para ele, mas que ele escreveu e me devolveu a palavra antropoceno. E aí esse antropoceno ficou reverberando, que seria essa constelação. E aí, quando eu coloquei para a Andréia e para a Nath, elas disseram, nós também estamos estudando sobre o antropoceno, e começamos, então, a achar que isso era importante para estar dentro do trabalho. Mas, dentro da metodologia, algumas de nós tínhamos o arquivo um pouco mais organizado, assim, que estava mais em mão, que foi colocado. Então, a Mari colocou logo o trabalho dela. E a gente tinha muitas ideias, e tarará, e as imagens não apareciam. E ela dizia, não, mas as fotos têm que aparecer. Vamos trabalhar, vamos trabalhar. Até que as imagens foram surgindo e sendo colocadas e sendo trocadas e afirmadas ou debatidas. Eu acho muito interessante a palavra que a Patrícia trouxe, que é acolhimento, porque eu acho que poderia dizer que é uma edição acolhida, porque a gente sempre alguém vinha, e 5 pessoas, então sempre alguém chamava ali no WhatsApp para resolver alguma coisa junto. E aí você nunca estava sozinha. Então eu fiz as peças gráficas, a gente resolveu fazer o texto num bloco para não ocupar espaço na parede. E aí aquela criação eu fiz um layout primeiro, e aí a gente ficava assim no Zoom. Na hora que eu chamava, não, mais para cá, mais para lá. E isso é uma delícia, porque você fica muito em dúvida quando você está sozinha, né? Então, assim, quando vem alguém e te acolhe e te fala, não, vamos por aí, dou essa ideia, eu acho que isso é uma maneira muito boa de trabalhar, né? E todas as vezes eram essas decisões, não, vamos decidir isso. Sempre tinha alguém no WhatsApp que respondia na hora e que ajudava a outra, né? Então, sempre foi uma coisa muito 10 olhos, 10 mãos, 5 cérebros, né? Então, assim, sempre foi muito aprovada as coisas por todas, né? Sempre, eu acho muito bonito. Mais uma vez eu queria falar sobre essa história, né, de que, como a Ananda acabou de falar, que ela estava lá mostrando o trabalho e veio o curador e falou a palavra antropoceno, que ressoou e que elas vieram e reverberou. Como a oficina que eu fiz, né, eu acho que a gente tem que afirmar esse lugar que a gente está, né, de trocas que são muito intensas, que são os festivais, que são os encontros. Se a gente não tivesse ido para o Solar, talvez a gente não estivesse aqui agora, né? Então, é um pouco isso. Boa noite. Eu queria começar parabenizando, né, esse grupo tão especial de
mulheres artistas visuais. E agradecer também por ter sido convidada, né, para escrever esse texto, já participando aí da parte final desse jogo que vocês criaram aí de construir constelações, né? Então, eu ia ficar quietinha aqui, não ia falar não, mas a gente vai se emocionando enfim, queria dizer que acho que foi um processo muito bonito que vocês criaram, né? Porque vocês já explicaram aí bastante. São frequentadoras do festival, algumas se conhecem mais, outras são amizades novas e trocas novas. Então, que esse foi, acho, né, que foi um processo de trocas de experiências com trabalhos que vocês já conheciam, né? Então, trocas recentes e também trocas já consolidadas, mais antigas. E eu percebo isso também como uma cadeia que foi se desenvolvendo à medida que vocês começaram a pensar, né, a construir esse trabalho. Vocês falaram aí cerca de 2 meses se encontrando, usando essa plataforma visual, mas que, por mais que vocês tenham explicado todo o processo, eu vejo como uma coisa muito orgânica, né? Assim, por mais que tenham tido algumas regras e que foram seguidas ou não, acho que aconteceu de uma forma muito mais orgânica do que uma coisa totalmente planejada. E isso que acho que dá essa dimensão tão grande que o trabalho adquiriu, né? Posso citar um exemplo disso, assim, quando eu fui convidada já na última parte para entrar no processo, e depois com a visita, né, da turma, também foi muito importante isso, para dar uma continuidade para esse processo, uma etapa nova que talvez vocês não tivessem imaginado inicialmente aí, e desenvolveu de uma maneira assim espontânea, quase natural. É claro que exigiu algumas manobras, mas foi muito importante para os alunos, para a universidade e para a gente também, né? Para mim, especialmente, ter essa troca permitir essa, né, possibilitar essa troca com os alunos, acho que é a maior recompensa que a gente pode ter nessa missão que a gente tem aí. E acho que é isso que vocês falaram mesmo, essa proposta desse jogo de constelações que traz aí o Warburg, né, fazendo o seu atlas mnemônico e que combina um pouco também com os pequenos. Eu vejo cada imagenzinha dessa como um cintilar do vagalume, né, como falou Didi Huberman, né, que traz um alerta, né, além de trazer uma poesia, porque eu trabalho muito poético, traz também uma alerta para o nosso olhar, para olhar essa era do antropoceno com muito cuidado. É isso. Parabéns e estou muito feliz. Eu gostaria também de agradecer, Kátia, porque quando a gente faz um trabalho e a gente está mergulhada no trabalho, assim, muito dentro, é muito difícil a gente olhar, tomar a distância. E quando a gente chama uma pesquisadora para olhar o trabalho, fazer um texto, é um presente, porque você tem essa distância e você vê coisas que a gente não está vendo. Então, assim, foi uma coroação o seu texto no nosso trabalho. Muito obrigada. Kátia, tu é um tesouro da região, estudiosa. Para nós é uma super oportunidade poder, né, ter o nosso trabalho sendo visto por ti e nos dando a tua abordagem também nos fez afirmar. É que a gente fez tudo, né? A gente se curou, a gente fez tudo. A gente produziu, a gente fez a parada toda
acontecer, né? Conseguimos apoios, conseguimos apoio de cachaça, de queijo para nossa festinha. A gente fez Ouro Canastra. Ouro Canastra, cachaça Copaíba. Então é importante a gente falar que a gente, né? A gente se fortalece, a gente constrói uma rede, vai se fortalecendo. Canson Paper. O papel Canson. O Tiago Barros. Sem esses apoios a gente não teria conseguido também, porque também é caro, né, fazer tudo. E sem a escuta do festival, que nos escutou e nos acolheu, né? Então, super obrigada. Obrigada.